Eu preparei um vídeo para vocês e eu vou publicar ainda essa semana, mas antes eu gostaria de fazer um extra aqui. Devido a uma matéria do G1 e um parecer da Anvisa sobre os riscos do botulismo após o uso da toxina botulínica, então resolvi falar aqui para você e depois mostrar o outro. Eu sou a Perla Bia, eu comando aqui a Cápsula do Som, sou cantora e, como muitos de vocês já sabem, eu sou fisioterapeuta há 26 anos. Com pós-graduação em uroginecologia e dermato, eu atendia mulheres e sempre tive uma dificuldade nos meus atendimentos em clínica, gente, pois eu nunca indiquei a toxina botulínica para ninguém como uso estético. Pensa na dificuldade. Abrir mão dos ganhos financeiros e ainda ver minhas pacientes fazendo essas aplicações em outros lugares e limitando os tratamentos que faziam comigo. Sim, porque tem muitos tratamentos que a gente faz em clínica que se tornam arriscados em quem tem toxina no rosto. É contraindicado. Eu já perdi muito tempo em consulta tentando explicar para as mulheres o porquê de eu não indicar. Mas muitas mulheres não ouvem, não querem ouvir, se deixam levar pela mídia, por ilusões ou, gente, até mesmo por extrema vaidade, o que é pior. Eu, como profissional, eu sabia que um dia isso ia acontecer. Por isso, eu sempre fui muito tranquila na minha decisão de não indicar, não usar em mim o que eu não uso, gente, nem na minha mãe. Eu vou mostrar para vocês o parecer da Anvisa do dia 12 de março desse ano. Tá vendo a palavra monitoramento lá em cima? Eles estão monitorando a segurança, os efeitos adversos, a efetividade, o uso indevido, os riscos à saúde e as novas informações científicas que acontecem todo dia, uma coisa nova. Sempre aparece alguma coisa nova para eles. Então eles estão monitorando, eles estão acompanhando. Isso indica, gente, que ainda não tem uma definição, uma decisão definitiva sobre as restrições ou proibições. Mas que a Anvisa está lá, está acompanhando de perto a situação. Então, gente, por enquanto a decisão é sua, só sua. Outras agências reguladoras internacionais já se manifestaram sobre isso há algum tempo. Em 2009, o FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, ela emitiu um alerta, um parecer lá sobre o risco dos efeitos adversos graves relacionados à disseminação da toxina botulínica para áreas distantes do local onde foi aplicado. Esses efeitos eles incluíam fraqueza muscular, pitose palpebral, dificuldade para engolir, falar ou respirar, dificuldade também. Podiam levar até a óbito em casos extremos, como eles disseram. A FDA determinou que todos os produtos contendo a toxina deveriam incluir um Boxed Warning, que é um alerta em caixa preta, destacando esses riscos. Além disso, foi exigido que os fabricantes desenvolvessem guias de medicação para informar os pacientes sobre os possíveis efeitos adversos que a droga poderia trazer durante as aplicações ou até depois delas. Olha o posicionamento que a Agência Europeia de Medicina, por meio do seu Comitê de Medicamentos de Uso Humano, revisou a segurança dos medicamentos à base da toxina botulínica e, em 2007, recomendou medidas para minimizar os riscos e a disseminação da toxina para além do local de aplicação. Minimizar, gente. Ou seja, existem riscos. As recomendações deles incluíam administrar apenas a droga por médicos com experiência adequada na técnica, o que eu acho que é muito válido, não qualquer médico, um médico que tem experiência adequada para isso. Informar pacientes sobre os sinais e sintomas da disseminação da toxina e a necessidade de buscar assistência médica imediata se eles sentissem alguma coisa e vissem que os sintomas eram relacionados. Eles também exigiram o uso das menores doses eficazes e possíveis para ajustar ali conforme a necessidade individual de cada paciente. É o profissional que tem que decidir isso. Essas informações, gente, elas destacam a preocupação global com os potenciais riscos associados ao uso da toxina botulínica, reforçando a importância de uma avaliação criteriosa e de informar adequadamente os pacientes sobre os possíveis efeitos adversos. Vale lembrar que tudo isso não se trata somente de aplicações para estética, tá? Pois a toxina botulínica, ela tem indicações para várias doenças e vários tratamentos na área da saúde. Mas vamos lá, né? FDA 2009, a Agência Europeia 2007, Brasil agora um alerta em 2025. Tudo bem, tá valendo. Antes tarde do que nunca, né? Eu acho que é super importante esse tipo de informação vir de uma agência como essas agências. Por quê? Porque o paciente precisa saber para tomar a decisão correta
Correta para quem? Para ele. Ele é que tem que saber se ele quer correr esse risco ou não, mas ele tem que ser informado para isso. Eu creio que da maneira como estava sendo feito ou está sendo feito ainda em alguns lugares e por alguns profissionais, parece para o paciente que aplicar a toxina botulínica no rosto vai diminuir linhas de expressão e rugas e só. E não tem risco nenhum, e só tem alegria, só tem benefício. E isso não é uma realidade. O que eu acho muito... Eu não consigo entender, na verdade, os profissionais não explicarem isso para o paciente e deixar com que o paciente decida se ele quer correr esse risco. E não só deixar, como também o profissional tem que orientar e falar, olha, neste momento eu não creio, eu não acredito que o risco valha que o benefício valha o risco. Por que eu digo isso? Dentro da área da saúde, a gente trabalha com isso, gente. Risco, benefício em tudo. Dentro de um tratamento de fisioterapia, para uma situação mais grave, para uma situação... A gente coloca os riscos, benefícios em cada técnica que a gente vai usar. Então, esta também tem que ser isso. Tem que ser avaliado pelo profissional e explicado para o paciente, olha, existe o risco, mas existe o benefício. Será que esse benefício é maior do que esse risco? Será que esse benefício cobre os riscos? Para você vai ser melhor? Ou será que ainda esse risco é muito maior do que o benefício para você? O benefício é pequenininho, o risco supera. Então, isso é importante. Esses alertas são importantes para quê? Para que o paciente saiba melhor o que está acontecendo, os riscos que ele corre e que ele tome a decisão correta de acordo com aquilo que ele quiser. Isso que eu estou dizendo é para você se assustar e falar, não, não quero mais fazer, nossa, não vou fazer. Não, não é isso. Mas esse alerta também serve para quê? Se você tomar a decisão de que você quer correr esse risco, que você quer fazer isso porque você acha que isso vai trazer um benefício muito grande para você na sua vida, vai mudar a sua vida de alguma maneira, essa ruga tá te incomodando muito, tá te prejudicando em alguma coisa e você quer fazer, que pelo menos você saiba e que você seja informado pelo profissional e agora você está sendo informado pela Anvisa, isso é muito bom, que existem reações adversas que podem ser relacionadas à aplicação dessa droga. Então, assim, quando você estiver na sua casa, depois da aplicação que você fez, você tomou a decisão consciente, se você sentir algum desses efeitos adversos, você tem condições de identificar, ir lá, procurar o profissional e falar, olha, eu estou tendo essa reação. Eu fiz a aplicação no dia tal, eu estou tendo essa reação. E o profissional vai poder te ajudar. O que eu acho que eu não consigo entender é hoje ser falado somente, ai, que maravilhas, os super benefícios, o paciente não ser informado sobre os riscos que ele está correndo e as reações adversas e de repente o paciente ir para casa, sentir alguma reação adversa logo após a aplicação ou dias após a aplicação e não conseguir relacionar essa reação com aquela aplicação que ele fez. Por quê? Porque ele não foi informado. Porque ele não foi bem informado pelo profissional e ele não tem informação suficiente para falar, poxa, essa dor de cabeça que eu tenho, esse problema que eu estou tendo aqui agora, a dor de cabeça foi só um exemplo, esse problema que eu estou tendo aqui agora pode ter alguma coisa relacionada, pode ser relacionado àquela aplicação que eu fiz. E buscar ajuda para ver se realmente é daquela reação àquilo ou não e buscar um tratamento e um auxílio do profissional. Então, esse tipo de parecer é muito importante. É muito importante para você que quer tomar a decisão aí de fazer ou não. E eu vou chamar você para compartilhar meu vídeo, tá bom? Compartilha aí com as mulheres que você conhece, as que já aplicaram Botox, as que não aplicaram, as que não gostam, as que gostam e aquelas que ainda estão em dúvida, tá bom? Para que elas saibam também, para que elas tenham... aqui eu dei um pouquinho de informação, mas dei pelo menos a informação do parecer da Anvisa, da matéria, onde a pessoa pode ir lá buscar para conhecer melhor, tá bom? Viu só, gente, a importância de nós profissionais estarmos atentos e alertas a tudo que rola na área da saúde e no mundo? Nós temos que estar abertos às possibilidades e prestar bastante atenção no que está rolando e nos argumentos dos que os que defendem e também dos que se opõem, para que a gente possa conseguir chegar em um posicionamento próprio e tranquilo. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Já tem um tempo que existe nos Estados Unidos um grupo nas redes sociais chamado Never Tox. Ele é formado por mulheres que tiveram efeitos desde mínimos, gente, até graves, após o uso da toxina botulínica no rosto. Elas contam as suas experiências nas redes sociais e alertam as mulheres. E a cada dia
o grupo fica um pouco maior. Fica a dica, olha lá no perfil do Instagram delas, @nevertalks, é bem legal. No Brasil ainda não existe um movimento como esse, até porque a informação aqui ainda não é tão difundida. Espero que seja daqui para frente. Então, gente, como venho falando há muitos anos, cautela, tenham cautela e se informem ao máximo sobre tudo o que querem vender e aplicar em vocês. E tomem a decisão que vocês acharem mais viável para vocês. Mas tenham sempre conhecimento sobre os riscos que correm, tá bom? Compartilhe esse vídeo, por favor, e assista o próximo que eu colocar aqui no nosso canal, tá bom? Aqui no Cápsula do Som, onde eu vou falar, esse já está preparado, eu já tinha preparado ele antes de sair esse parecer, e aí veio esse parecer, eu resolvi fazer esse extra aqui para falar um pouquinho, porque lá no vídeo eu não falei. Mas assim, lá eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa que existe hoje e informar um pouquinho os pais e também os jovens da aplicação da toxina botulínica e da indicação para jovens de 18 a 25 anos. Então eu vou dar um spoiler aqui do outro vídeo. É mais ou menos aquilo que eu falei agora há pouco, né, gente? É o risco-benefício. Vale o risco para o pequeno benefício que um jovem de 18 anos precisa? Bom, lá eu vou falar se eu acho que ele precisa ou não, tá bom? Obrigada, até mais, até o próximo episódio. Compartilha meu vídeo aí, deixa seu comentário aqui embaixo se você já aplicou Botox, se você gosta, tá bom? A gente tá livre aqui para ter as nossas opiniões aqui, dá sua opinião aí embaixo, tá bom? Fala se você já aplicou, se você tem dúvidas, se você quer saber mais alguma coisa, indica aqui pra gente que a gente corre atrás de informação para trazer para você, tá bom? Obrigada!